É aquela história, nunca pensei que fosse chegar tão longe. Né? E ano que vem, 10 anos do Tri. 10 anos Tô do Tri. curioso para saber quais serão as homenagens. O Coluna do Fla com certeza vai fazer com certeza. uma série de homenagens, Sim. né? E o clube também tem que se... Claro, certamente com vai se certeza, eu mobilizar. espero, né? Para homenagear. Eu tenho, só para antes da gente entrar na Copa do Brasil atual, tem mais uma pergunta aqui. Um levantamento, na verdade, assim. Na época, a gente chegou a falar aqui nos bastidores, acho que é legal falar. O Cadu, né, que era o Carlos Eduardo, o jogador que chegou com enorme expectativa. Camisa 10. Camisa 10, e ele teve muito problema no Flamengo. E demorou muito, aí eu tô falando de mim até como torcedor, da torcida perceber a importância do Carlos Eduardo taticamente para aquela equipe. Tanto que na final, né, você vai lembrar, a torcida homenageou ele, falou, não, a gente vai para apoiar o Carlos Eduardo, que ele é importante. Né? Além do gol que ele fez contra o Cruzeiro, que acabou sendo o gol lá. Foi o gol de fora, né? O gol fora que acabou ajudando na classificação. Eu queria que você falasse isso. O Carlos Eduardo, ele era um titular incontestável na tua equipe, aquela titular, e a importância dele na sua estrutura tática. Vamos lá. O Carlos Eduardo, eu de auxiliar, percebi algumas coisas. E uma coisa que me impressionava muito era a facilidade que ele tinha de não entregar a bola para o adversário. Ele tinha um senso de proteção, de fazer aquela base, girava para um lado, ele conseguia sempre sair com a bola. E ele era um cara que a gente percebia, né, no dia a dia, muito querido pelos jogadores. Muito. Ele é um cara tranquilo, muito querido. Eu quando eu assumi, eu queria que ele jogasse, né? Queria que ele, quer dizer, titular. Mas já tinha essa pressão há muito tempo, né, em relação ao Carlos Eduardo. E aí, quando eu assumi, também teve essa pressão. Chamaram de burro, o Carlos Eduardo, vários cronistas, já me está fazendo bobagem, não sei o quê. O Flamengo joga com a menos. Como é que o Flamengo joga com a menos, cara? Pô. E ele dava uma coisa que ninguém dava no meio-campo do Flamengo. Nem o Hernani tinha essa característica tão forte como a dele. Ele era aquele cara que todo mundo sonha quando está pressionado, dá a bola no meio-campo, ele cara que segura a bola, tira a pressão. Bola não queima no pé dele. Bola não queima no pé dele e consegue com que o seu time saia de trás. Ele era o que melhor fazer. Então eu achava que ele era uma coisa que ajudava muito. O Flamengo não tinha muito jogador de velocidade. Né? O Flamengo, nós saíamos mesmo no toque, com a saída do Léo, a saída do André, né? o Elias, o Luiz Antônio. Paulinho era o cara mais rápido que o driblador. Então, para mim, o Carlos Eduardo tinha essa função que ninguém conseguia fazer. E o jogo, uma coisa que me ajudou muito foi que essa pressão toda, quando eu assumi como técnico, eu segurei a onda. O jogador percebe. Sabe? Eu não fiz para agradar a jogador, eu fiz porque eu achava que ele tinha que jogar e acabou. Mas isso me deu mais um pontinho com os jogadores, porque eu banquei o Carlos Eduardo. E foi uma coisa de louco isso. Essa toda, teve um dia que eu estou lá no container, naquela época ainda era um container. O container do técnico, aquele sozinho, estou lá. Antes do treino, fica lá, né? Normalmente quando troco de roupa, depois eu não gosto de ficar lá sozinho é chato, né? Já sai caçando alguém para conversar com alguém da comissão. Aí porque eles trocavam em outro lugar, né? Aí bate na porta, era o Carlos Eduardo. O que foi, Carlos? O senhor não me bota não, que eu não estou aguentando. Isso para final? Não, no meio do... Falei, pô, tu tá de sacanagem. Mas de sacanagem não. Falei, porra, cara, tu é o cara. Você quer me... Pô, você não fala nem eu. Pô, tu quer arrebentar com teus amigos, cara. Pô, os caras confiam em você. Aí ele tava falando que não tava aguentando, que a mãe dele não podia ver jogo, porque estavam metendo... Isso familiar sofre, né, meu? Porra. Aí, ir para fazer a cabeça dele, para reverter, tem que chamar os caras, né? Porque ele falou comigo em particular, mas botei os... Por que eu estou te falando? Pode ter psicólogo, mas os companheiros ajudam muito, cara. Né? E foi os caras também que foram em cima dele, que era importante, ele assumiu, mudou de ideia e continuou até o final do ano. Assim, mas
Eu banquei porque pela qualidade que eu vi nele. Tem gente que não via, né? Mas eu achava que ele poderia ajudar e eu acho que ajudou, porque no Flamengo nunca jogou com o Amendo, né? Jogar com o Amendo não existe. Como não existe, como eu falo assim, o Flamengo vai jogar desfalcado. Eu fui criado no Flamengo, não sei, né, do jeito que eu fui criado. Criado lá dentro do clube, a filosofia do trabalho de que eu vivenciei. O Flamengo não joga desfocado, só se jogar com 9. O Flamengo, quem bota a camisa, o Flamengo não está desfocado, sabe? Por isso que eu botei aquele time contra o Atlético, porque, sabe, não é Flamengo. E o cara... o Nelson Rodrigues, né? Bastará um dia bastará a camisa aberta ao arco, né? Então, esses valores eu tenho com o Flamengo. Entendeu? Assim, eu aprendi lá, né, cara? E não havia o que fazer, né? Se tirasse o Carlos Eduardo, ia fazer o quê? Porque hoje em dia você tira o João Gomes, não vai jogar o segundo jogo da final, você tem o Vidal. E nas outras posições também. Era o Adrian, eu acho, outro jogador de meio de campo. O Adrian, eles queriam... O Adrian sempre foi um jogador que, desde garoto, né? Muita qualidade, mas assim, não teve a felicidade de se firmar no Flamengo, né? Mas o Adler era um jogador que não era essa característica que eu estava precisando, que eu achava muito importante naquele time que estava montado. O Carlos Eduardo tinha o seu valor e que não tinha ninguém no plantel que fizesse parecido com ele, entendeu? E os caras caíram no meu pé e eu falava, tá bom, não vou ficar discutindo, eu respeito a opinião dos outros, mas a minha estava dando certo e estava certo que não conseguimos. E a torcida percebeu isso também, né? Eu lembro que nas redes sociais aí começaram a puxar a hashtag, vamos lá, Força Cadu. Chegou uma hora que a torcida também não é burra, né, cara? Pô, percebe que o cara tá fazendo trabalho. E é uma pena que com esse negócio de cair em cima, né, dele, ele deixou de fazer muita coisa para não ser vaiado, cobrado no jogo. Ele fazia o mais simples possível. Fazia o básico. O básico. E é um jogador de uma característica, de uma habilidade, né, de uma finalização. Ele não chutava em gol, cara. Sabe, ele com aquela canhota dele, chutava forte, bom jogador, muito bom jogador. E no treino ele fazia tudo isso? Fazia. Mas eu percebia que no jogo ele evitava errar. Ele fazia o mais simples possível para não ter problema de começarem a vaiar, né? Que ele perdia a confiança. Né? Até acabou, acho que ele saiu meio chateado do Flamengo, né? Porque ele deu uma declaração que ele falou assim, do jeito que fazem aqui, que é a pressão, é aquilo que você está falando, é a pressão. Ele fala, ninguém vai querer vir jogar aqui. Aí sempre quando o Flamengo faz uma grande contratação, o pessoal pega essa fala dele. Mas assim, pô... Havia um contexto. Havia um contexto, Ele sofreu muito com isso. 2014 também, eu lembro que quando a gente inicia o Campeonato Carioca, aí tem uma jogada que o pessoal lembra muito, que foi contra o Boa Vista. Uma jogada lá que o Flamengo tá atacando, aí ele... Tipo assim, parecia que a jogada ia ser concluída, né? Não sei se lembra se o goleiro segurou, o goleiro falhou. Eu sei que ele dá as costas e o Hernani tá ligado ali. O Hernani foi lá e fez o gol. Se ele continua dando... eu lembro. Lembra disso? Lembro. Se ele continua... Ele sai andando. Ele vira as costas. Cara, assim... a demonstração dele foi de... Né, desinteresse. Tipo assim, desânimo. Sei lá, é um negócio assim... um negócio meio inexplicável, né? E aí a torcida, assim, ali... Ali também a gente percebeu que ia ser difícil resgatar. Porque você tenta, né? Aquele momento ele estava assim, ele já estava se entregando, assim, entregando que eu falo assim, já tinha desistido de lutar para reverter aquilo, né? Ele é um jogador que poderia reverter com a qualidade que ele tinha, mas essa cobrança, né? Essa máquina de moer, gente. A imprensa também, tudo isso, né? Os cronistas que pegavam para falar, mas não sei o quê. Isso tudo acabou, ele é tipo um cara que desiste, né? Desiste da luta, perdi. Sim. Não deveria, né? Porque assim, eu acreditei nele, né? Assim, mais que ele acreditou nele. Sim. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.
Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.